Hoje a gente teve o apoio do FHC ao Lula, né? Pra surpresa de 0 pessoas. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Acho que isso contribui com a teoria dos bolsonaristas de que tudo sempre foi um grande teatro, né? Sim, a teoria do Teatro da Tesoura surgiu lá com o Brasil Paralelo, né? Eu editei esse documentário, inclusive. Comentário. Eu ia te perguntar isso, mas eu esqueci. Tinha falado pra mim que você tinha sido da Brasil Paralelo. Eu era editor de vídeo lá. Então, eu ia te perguntar, mas eu esqueci. E, assim, é uma teoria que ela se confirmou. Que nem o Bolsonaro falou no dia do primeiro turno. São 50... Não, foi um pouco antes, aliás. 50 tons de vermelho, né? Porque o Alckmin... tem capa da Veja com o Alckmin escrito o anti-Lula. Sabe? Capas antigas. E hoje em dia o cara é o vice do Lula. Sabe? O FHC, que a galera mais de esquerda nunca nem gostou muito. Ele era considerado de direita, né? O FHC. Hoje em dia tá ali no grupinho do Lula. Então, gente que... A Marina Silva, que sempre foi opositora dele na corrida eleitoral, hoje tá lá de bracinho dado. Então, você pode ver, todo mundo que não tá... Não existe terceira via. Tá? Não existe terceira via. Quem não tá com o Bolsonaro tá com o Lula, pronto, acabou. O pessoal que, eu voto no Ciro Gomes. Aí o Ciro Gomes aparece e fala, não, eu sigo meu partido. O partido dele tá apoiando quem? Lula. Portanto, ele tá apoiando Lula. Então, até o pessoal que às vezes tá bem intencionado de querer votar numa terceira via, tá levando tapa atrás de tapa na cara. Porque tá vendo a terceira via apoiando a esquerda, que eles dizem que eles não gostam. Mas tu acha... Existe, acho que, 2 possibilidades. Uma é de que sempre foi um teatro e eles eram tudo amigos e fingiam que estavam rivalizando. Ou o Bolsonaro foi tão ruim que, inclusive, rivais se uniram contra ele. Assim, eu acho que é mais ou menos um pouco de cada. O que acontece? Eu acho que criava-se uma falsa inimizade tão incisiva para trazer pra gente uma falsa sensação de democracia. E ficar naquela coisa, intercalando PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Porque qual que era a oposição do PT, né? Era o PSDB. E outros partidos de centro. E aí eles ficavam nessa de querer ficar intercalando, né? Um com o outro. E acabava que no fim das contas era a mesma galera que tava mandando em tudo. Aí tem o Bolsonaro. E quando você falou, ele foi tão ruim, realmente, ele foi péssimo pra essa galera. Ele foi muito ruim pra essa galera. Da esquerda, enfim. E acho que ele foi tão ruim pra essa galera que realmente bateu o desespero e eles se dispuseram a jogar o teatro no lixo. No desespero de não deixar ele se reeleger. Abrir a cortina e se abraçar na frente do público. Sim, eles falaram, seguinte, não dá mais pra manter escondido, a gente vai ter que mandar real, porque a gente vai ter que se unir, e o pessoal vai achar estranho a gente se unindo. Então, não tem o que fazer, vamos ter que fazer do mesmo jeito. Eu acho que foi isso. Tu acha que o Bolsonaro é um antissistema? Eu acho. Eu sinceramente acho, porque você vai ver e tá o sistema está contra ele. Entendeu? O que subentende-se... Opa! Não, tranquilo. O que subentende-se por sistema? Né? Você tem grandes marcas contra ele. Você tem grandes emissoras de TV contra ele. Você tem grandes, famosos, riquíssimos contra ele. Globais. Exatamente. Os globais, principalmente, contra ele. Você tem políticos extremamente famosos contra ele. Você tem juízes contra ele. Você tem ministros contra ele. Senadores contra ele. Numa proporção muito maior do que o pessoal que está a favor. Existe ator a favor, existe ministro a favor, existe senador a favor, existe. Mas a proporção de quem tá contra é muito maior. É muito maior, sabe? Você pisa na Paulista, o que você mais vê é empresa com loja com propaganda de movimento LGBT ou de coisas de movimento feminista, que são pautas de esquerda. Então, assim, como que você pode dizer que o sistema tá junto dele, né? Se o sistema adota tantas pautas que são contrárias a ele, né? Então eu acho que é muita gente se unindo para combater um único cara. E é aquilo que eu falei para você. Foi a minha primeira motivação lá atrás. Eu pensei, por que esfaquearam ele? Onde que ele mexeu para tentarem matar ele antes para evitar que ele se elegesse? Né? Onde que ele mexeu para trazer tudo isso? Então, para mim, sim. A desculpa que se dá é que ele é um nazista, fascista e portanto... merece morrer, né? Tô falando dentro dessa lógica das pessoas que odeiam ele, né? Sim. Tu acredita que é porque ele incomodou o sistema que estava posto aí? Sim. Assim, óbvio que você tem a galera de esquerda que não tem nada a ver com o sistema, né? Que são só eleitores mesmo. São só adolescentes, são só jovens, são só, enfim, pessoas que votam. E que dizem que, tinha mais é que matar mesmo. E
o que acontece? Isso é uma construção, né? Que você molda o pensamento das pessoas para elas acharem razoável você dizer que tem que matar o seu opositor. O que é mais fascista do que isso, né? Dizer que não, tem um opositor aqui, vamos matar ele, porque é pelo bem maior. Você quer retórica fascista pior do que essa? Entendeu? Dizem que o Bolsonaro é fascista por questões de nacionalismo e anticomunismo, né? Acontece que o nacionalismo do fascismo não existe no Brasil. O nacionalismo fascista era, por exemplo, quando Palestra Itália teve que mudar o nome para Palmeiras porque não podia fazer menção a outro país, na era Vargas. Ah, sim. Que foi um governo fascista. Não podia nem aprender outra língua, né? Exatamente. Assim, né? Isso é o nacionalismo fascista. E não você dizer Brasil acima de tudo. Isso se chama soberania nacional. É diferente do nacionalismo extremo do fascismo. Tá? O nacionalismo do Mussolini era, tipo, sem acordo com nenhum outro país, sabe? Só com quem tivesse ali de mão dada com eles. Então, é muito diferente. Pô, eu acho que o exemplo do Palmeiras é o melhor exemplo. O governo Vargas foi um governo fascista. A era Vargas foi fascista, ninguém nega isso. Tinha até a bandeira do nazismo. Né? Exatamente. Ele mandou a Olga Benário de presente pro Hitler, sabe? Então, assim, mas a Olga Benário era uma militante de esquerda. Sim, ela era. Porque um caráter do fascismo é realmente o anti-esquerdismo, o anticomunismo, né? Por questões de Segunda Guerra, enfim, Mussolini era inimigo da galera lá do Stalin, enfim. Mas isso não significa que eles eram de direita. Afinal, o fascismo era totalmente anti-liberalismo econômico. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O Estado era tão maximizado no fascismo do Mussolini que literalmente só as grandes empresas de conchavo com o Estado conseguiam permanecer. E o pequeno empreendedor falia, porque o Estado se metia em tanta coisa, com tanta regulação de preço, com tanta burocracia, que o pequeno empreendedor não conseguia se manter. E só sobravam as grandes empresas. Era tipo, se todas as mercearias acabassem e só sobrasse o açaí e o Carrefour. Sabe? É isso. É antiliberalismo também. Então, o fascismo, ele não dá pra você dizer que ele é de direita, não dá pra você dizer que ele é tão à esquerda também. Tá? Ele é um caso à parte. Ele né? é um caso à parte. Ele não é uma teoria tão específica assim. Não existem livros e livros e livros e livros e livros sobre o fascismo. A gente tem o livro da teoria fascista, que é do Mussolini com um outro rapaz, que eu esqueci o nome, mas enfim, tá na capa do livro, é só procurar. E os dois eram militantes socialistas antes. O Mussolini escrevia para um jornal que chamava La Lotta di Classe. A luta de classes em italiano. Ele foi preso por um tempo, porque ele se meteu com umas brigas com os militares. Quando ele foi solto, o Partido Socialista colocou ele na frente de um jornal que chamava Avanti. Né? E por que ele foi expulso do Partido Socialista? Porque ele era a favor da Itália participar da Segunda Guerra. E o Partido Socialista era contra a participação da Itália. Ele era intervencionista, né? Ali no contexto da Segunda Guerra. E aí ele foi expulso por isso. E aí ele funda o Fácil de Combatimento, que é meio que o grupo dele, que depois de uns 2, 3, 4 anos vira o Partido Fascista. E aí ele assume o poder, enfim, aí desenrola tudo aquilo. Então é uma coisa totalmente à parte. Não faz sentido você atribuir ao Bolsonaro. E nazismo, acho que eu nem preciso falar do porquê que não faz sentido, né? Porque nazismo, muito exagerado. Pelo amor de Deus, nazismo é muito exagerado. Sim, sim. É muito exagerado. Sim. Antissemitismo, você quer atribuir antissemitismo ao Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Esses exageros aí eu acho que atrapalha a oposição do Bolsonaro. Né? Porque fica muito longe da realidade. Assim, totalmente desconexo. É totalmente desconexo. Então eu acho que o cara só ouve o Bolsonaro valorizando a bandeira nacional e o cara já... Fascismo! Fascismo! Gente, pelo amor de Deus, o que tem de errado com você gostar do teu país, tá ligado? É que assim, o patriotismo... O patriotismo e até o nacionalismo, não o extremo do fascismo, mas o nacionalismo ali normal, né? A soberania nacional, econômica, enfim. É algo ao qual a esquerda sempre se opôs. Por quê? Porque a esquerda tem planos de unificação. Entendeu? Se você pegar o plano de governo do Lula, a versão oficial ele não quis lançar antes do fim da eleição. Ah, eles não divulgaram? Não, eles divulgaram uma versão, mas ela não é a versão final. Se você baixar um PDF de 21 páginas, é toda a coligação, né? PT, PSOL, PCdoB, Rede, Solidariedade, enfim. É toda a coligação e eles fizeram um PDF de 21 páginas
né? Mas eles alteraram aquilo depois e eles não publicaram a versão alterada e eles disseram que eles não vão publicar antes do fim da eleição. E tem lá pro final, eles começam a falar sobre unificação da América Latina, né? Unificação de moeda, essas coisas aqui na América Latina. Por quê? Porque aqui ao nosso redor, todos os presidentes são parceiros do Lula. Então é de se esperar que ele realmente busque uma unificação. E essa unificação vai totalmente contra o discurso do Bolsonaro de manter a identidade nacional, a soberania, enfim. Então a esquerda, ela sempre teve esse discurso de... Tem literalmente nova ordem global escrito no plano de governo do Lula. Eles não usaram mundial para não ser exatamente o que a gente fala, né? Mas eles usaram nova ordem global e eles falam de unificação da América Latina nesse parágrafo. Então, assim, a esquerda sempre se opôs ao patriotismo. Porque eles sempre tiveram aquela coisa do imagine all the people, né? Todo mundo de mão dada, não existe fronteira. Enfim, soberania nacional acabou, todos os países são a mesma coisa, a mesma moeda, enfim. A Internacional Socialista. Isso, já começa aí. É uma coisa muito antiga. Então é um discurso de esquerda antigo e é um discurso que vai de encontro com o que o Bolsonaro fala. Então, as pessoas usam desse discurso dele pra taxar de fascista porque a esquerda não gosta de patriotismo. Porque tá interrompendo o plano deles. E aí eles pegam a galera que é mais desavisada, que não tem muita noção do que teria sido fascismo, e a pessoa acaba acreditando. Eu não vou votar nele porque ele é fascista, então. Entendeu? Mas cadê o fascismo? Que até hoje eu não vi.